Olá, doutores, doutoras, sejam sempre muito bem-vindos à nossa aula, dando continuidade aos nossos estudos. Vamos falar um pouquinho aí sobre a composição do Sistema Nacional de Cadastro Rural, de acordo com o artigo 1º da Lei 5.868 de 1972. Então, nós temos o cadastro de imóveis rurais, de proprietários e detentores de imóveis rurais, de arrendatários e parceiros rurais, de terras públicas, florestas públicas. Qual é a finalidade desse cadastro? Dos imóveis rurais é o levantamento sistemático dos imóveis rurais para conhecimento das condições vigentes na estrutura fundiária do país. Em relação aos proprietários e detentores de imóveis rurais, temos aí então um levantamento também sistemático dos proprietários e detentores de imóveis rurais para conhecimento das condições de efetiva distribuição e concentração da terra e do regime de domínio e posse vigentes no país. Em relação aos arrendatários e parceiros rurais, da mesma forma temos aí também um levantamento com a finalidade aí, de conhecer, de observar a presença dos arrendatários e parceiros rurais para também conhecimento das reais condições de uso temporário da terra. Com relação às terras públicas, dentre elas as federais, estaduais e municipais, visando o conhecimento das disponibilidades de áreas apropriadas aos programas de reforma agrária e colonização e da situação dos posseiros e ocupantes em terras públicas. No tocante às florestas públicas, nós temos aí esse registro, então, de concessão florestal, que são destinadas à exploração de produtos e serviços florestais em unidades de manejo de floresta pública, nos termos da Lei 11.284 de 2006. Importante falar ainda do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. O CAR ele é criado aí pelo novo Código Florestal, pela Lei 12.651 de 2012. O CAR foi criado no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, o SINIMA, como um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora então sobre a tributação do imóvel, de imóveis rurais, Quando nós falamos de tributação de imóvel rural, por sorte aí estamos falando do ITR, do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Eu já vi alguns autores chamarem de IPTR, mas normalmente ele é conhecido aí como ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. É importante dizer que ele é chamado de um tributo bifásico, ou seja, ele vai incidir sobre dois aspectos dos imóveis rurais. Então, ele é bifásico. Ele possui uma base constitucional dentre os impostos cuja competência é da União. Então, o ITR é o imposto federal, nos termos do artigo 153, inciso 6º da Constituição Federal. Ou melhor dizendo, ele tem uma base constitucional, Outro aspecto que nós vamos observando, então, e por isso que eu disse que o ITR é um imposto bifásico, porque ele possui duas finalidades. Ele possui tanto a finalidade fiscal como a finalidade extrafiscal. A finalidade fiscal classifica os tributos, isso é, finalidade de arrecadação de recursos financeiros pelo Estado para o cumprimento das suas funções constitucionais. Então, arrecadação pelo Estado para o cumprimento de funções constitucionais. Extrafiscal, exigência do cumprimento da função social, da propriedade rural, inibindo a manutenção de propriedades improdutivas e promove a justa distribuição da propriedade com igual oportunidade a todos. Essa finalidade faz o ITR, então, um importante instrumento de política agrícola no Brasil. Como nós já falamos, o ITR ele é um imposto que tem a sua previsão legal na própria Constituição Federal. E mais que isso, ele é progressivo.
e terá sua alíquota fixada de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Então ele tem esse critério extremamente importante no tocante aí à sua cobrança, no tocante à adequação da sua cobrança tributária. Além disso, o próprio Estatuto da Terra, lá no seu artigo 49, indica fatores que deverão nortear, então, esta progressividade e a regressividade do ITR. Vejamos, inciso 1, o valor da terra nua, inciso 2, a área do imóvel rural, inciso 3, o grau de utilização da terra na exploração agrícola, pecuária e florestal, inciso 4, o grau de eficiência obtido nas diferentes explorações, inciso 5º, a área total no país do conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário. Então, todos esses critérios são utilizados para que haja, então, como nós já falamos, a progressividade e a regressividade do ITR, Ou seja, quanto menos for produtiva a propriedade, paga mais impostos. E quanto mais for produtiva, paga, então, menos imposto. Então, são critérios extremamente importantes para se observar sobre a cobrança do imposto sobre a propriedade territorial rural. Além disso, a Lei 9.393 de 96, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, ainda traz importante previsão, dizendo que mesmo que o imóvel rural seja declarado de interesse social para fins de reforma agrária, o ITR continuará a incidir sobre o imóvel, enquanto não transferida a propriedade para a União. A norma não se aplica, porém, se houver emissão prévia da União na posse do imóvel rural, no curso do processo judicial de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Com relação à imunidade de ITR, o que é imunidade? Imunidade é a limitação ao poder de tributar, ou seja, constituindo uma vedação absoluta à competência impositiva de tributar certas pessoas. Então, algumas pessoas, certos bens, têm imunidade. Se for em razão da pessoa, é chamado de imunidade subjetiva. Se for em razão ao imóvel, é chamado de imunidade objetiva, ou seja, é a proibição de se tributar determinado imóvel. Então, o que nós temos a respeito disso? A própria Lei 9.393 de 96, no seu artigo 2º, parágrafo único, traz aí a definição das pequenas glebas rurais como imóvel de área igual ou inferior a 100 hectares, localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental ou no Pantanal Mato Grossense e Sul Mato Grossense. 50 hectares se localizado em município compreendido no Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental. E 30 hectares se localizado em qualquer outro município. Isso é imunidade tributária relacionado ao ITR. Nós temos ainda a isenção de ITR, é a dispensa do pagamento do tributo, desde que ocorra ali a disposição expressa da lei sobre este aspecto. E essa disposição expressa da lei está no artigo 3º, inciso 1º, a linha A e B, da Lei 9.393 de 96. São isentos de imposto. O imóvel rural compreendido em programa oficial de reforma agrária é caracterizado pelas autoridades competentes como assentamento, que cumulativamente atenda aos seguintes requisitos. Letra A, seja explorado por associação ou cooperativa de produção. Letra B, para a fração ideal por família assentada, não ultrapasse os limites estabelecidos no artigo anterior. Letra C, o assentado não possua outro imóvel. Inciso 2, o conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário cuja haja área total observe os limites fixados no parágrafo único do artigo anterior, desde que cumulativamente o proprietário, letra A, explore só ou com sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros. E letra B, não possua imóvel urbano. Além disso, nós temos também aí a disposição da Lei 5.000, Lei 5.000,
868 de 72, que trata do Sistema Nacional de Cadastro Rural, que também estabelece hipóteses de isenção tributária, né? O artigo 5º diz que são isentas do imposto sobre propriedade territorial rural as áreas de preservação permanente, onde existam florestas formadas ou em formação, as áreas reflorestadas com essências nativas. E o artigo 7º, o imposto sobre a propriedade territorial rural não incidirá sobre as glebas rurais de área não excedente a 25 hectares, quando as cultive, só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel, né? Então, se já vimos aí a importância do imposto sobre a propriedade territorial rural, se já vimos as hipóteses de imunidade, e se já vimos as hipóteses de isenção da propriedade territorial rural ao imposto, vejamos agora sobre aquelas propriedades que pagam imposto e qual é a alíquota que será fixada sobre essas propriedades. Para isso, nós temos aí então o artigo 11 da Lei 9393 de 96, que diz o seguinte, né? Nós temos um quadro aqui a ser observado. Até 50 hectares, né? Maior que 80, maior de 65 até 80, maior que 50 até 65, maior que 30 até 50 e até 30 hectares. Então, nós temos aí até essas hipóteses, essas alíquotas que são cobradas. Então, aqui, maior que 80, né, em porcentagem, grau de utilização. Se o grau de utilização é maior que 80, aplica-se a alíquota de 0,03. Se o grau de utilização é maior que 65 até 80, vocês vão vendo que a alíquota vai aumentando, né? Então, até 50 hectares, pode chegar a pagar até 1%. Maior que 50 até 200 hectares, vocês vão vendo também que a alíquota vai aumentando conforme menor a utilização da área em porcentagem, tá? E assim vice-versa. Então, é importante lembrar que quanto mais produtiva a área, quanto maior o grau de utilização, menos imposto se paga. Tá? Quanto menor o grau de utilização da área rural, maior é o pagamento do imposto territorial rural, conforme as alíquotas fixadas aqui. A base de cálculo é o valor da terra nua, né? Ele é considerado apenas a terra em si, não sendo computados os valores das benfeitorias, né? As normas aplicáveis é o artigo 30 do Código Tributário Nacional. Base do cálculo do imposto é o valor fundiário. Artigo 11, né, conforme nós já vimos aí na tabela acima, que vem trazer então para nós aí alíquotas variáveis de acordo com o maior grau de aproveitamento de utilização da propriedade rural. Vamos falar agora sobre contratos agrários. Falamos até agora da tributação rural. Vamos falar sobre os contratos agrários. Quanto aos contratos, nós temos duas doutrinas extremamente importantes, né? Lembrando que o tema contrato ele é tratado pelo direito civil. O Alfredo de Vasconcelos ele diz que chama-se contrato agrário aquele que tem por objeto serviços referentes ao cultivo do solo, à sua produção, né? Mediante um salário em moeda ou em frutos cultivados ou colhidos pelo locador. Já o Otávio de Mello Alvarenga diz que os contratos agrários devem ser entendidas todas as formas de acordo de vontade que se celebrem segundo a lei para fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos vinculados à propriedade da terra. Então, o direito agrário ele trata de algumas peculiaridades aí que já são tratadas pelo direito civil lá na teoria dos contratos. O direito civil, é importante dizer que, devido a esse caráter então individualista e liberal, o Código Civil não adotou qualquer princípio agrarista. Prevalecia a ampla liberdade contratual individual, uma perspectiva na qual o direito de propriedade era absoluto e proprietários e arrendatários, né, parceiros outorgados eram considerados iguais a todos os efeitos jurídicos, econômicos e sociais. Porém, importante dizer que o Brasil aí ele adota, né, mostrou-se então aí que a lei civil era insuficiente, por isso que nós temos ditames próprios a tratar
dos contratos agrários. Nós temos necessidades particulares para serem tratadas nos contratos agrários. Então é importante lembrar que hoje nós temos uma legislação própria, específica, a necessidade quando se trata em contratos agrários. Qual é a contextualização que nós temos a respeito? A contextualização que nós temos está aqui citada, que vem dizer que o fortalecimento da questão agrária e das demandas de uma reforma agrária ampla durante o governo Goulart foram uma das motivações para a instauração do governo militar no país em 31 de março de 64. Como forma de apaziguar a questão, uma das primeiras legislações editadas pelos militares foi justamente o Estatuto da Terra em 30 de novembro de 64. Então, essa questão agrária no Brasil, ela vai muito além do que muitos possam imaginar em relação à sua importância histórica também para a formação da nossa pátria. Uma outra questão que nós vamos observando é que nos contratos agrários, a autonomia de vontade, a liberdade contratual são sim limitadas pela legislação diante do reconhecimento da preponderância dos que detêm acesso à propriedade imóvel rural e a necessidade de compatibilização dessa situação de fato com o direito de uso da terra e a preservação dos recursos naturais. O Estatuto da Terra estabelece, então, regras gerais sobre o uso ou posse temporária da terra, e dentre elas os artigos 92 a 94 tratam deste tema de forma específica. Além disso, a própria Lei 4.947 de 66 também traz regras sobre contratos agrários, entre os artigos 13 a 15, para fins de regulamentação específica das disposições sobre contratos nessas duas leis. Foi editado, então, o decreto 59.566/66, que trata também dos contratos agrários. Uma das hipóteses, uma das espécies de contratos aí é o contrato de arrendamento e parceria rural. O contrato de arrendamento e parceria rural, ele então aí, conforme nós já falamos, a legislação agrária especifica que os contratos agrários se consubstanciam sob a forma de arrendamento rural e de parceria rural. Então, de uma forma bastante simples, os contratos agrários eles vão se fundamentar sobre o aspecto do arrendamento ou de parceria, nos termos lá do artigo 3º do decreto 59.566/66 e do artigo 96, parágrafo único do Estatuto da Terra, com nova redação dada ali em 2007 pela Lei 11.443, arrendamento rural e parceria rural são conceituados respectivamente como. Então é importante dizer, considera-se aí arrendamento rural, é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo ou não outros bens, benfeitorias e ou facilidades com o objetivo de neles ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da lei. Já aqui, a parceria rural, por sua vez, é um contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo ou não benfeitorias ou outros bens ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida a atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa, vegetal ou mista, e lhes entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha isolada ou cumulativamente dos seguintes riscos. Inciso 1, caso fortuito e força maior de empreendimento rural. 2. Dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais estabelecidos no inciso 6º do caput deste artigo. Inciso 3º, variações de preços dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural. Então, dois exemplos.
Um primeiro exemplo aí sobre o arrendamento rural. O arrendamento é cobrado um preço sobre determinado produto, ou seja, é um valor que será pago aí sobre o hectare, sobre o alqueire e assim por diante. Já a parceria é aquilo que se compartilha, ou seja, né, exemplo, a pessoa tem aí 50 vacas parideiras e vai dar em parceria para um amigo, e aí ele receberá 30%, por exemplo, dos bezerros machos. Então, é nessa distinção que nós temos entre o arrendamento rural e a parceria rural, ou seja, o objeto do contrato é diferente, né? Visto aí que no primeiro caso, o arrendador transfere o uso e o gozo do imóvel rural para o arrendatário, que terá total responsabilidade sobre o imóvel, ao passo que para o parceiro outorgado, repassando apenas o uso específico do imóvel rural, né? Então são distintas considerações que são feitas aí para que nós possamos compreender a diferença entre um contrato de arrendamento rural e um contrato de parceria rural. Tornam-se parceiros, tornam-se sócios sobre um determinado lucro em razão da produção de um determinado bem agrícola. Características gerais dos contratos agrários. Conforme nós já vimos, os contratos agrários eles têm particularidades, né? Os contratos agrários eles têm características próprias. Então nós podemos observar aí, por exemplo, de acordo com o que diz o Estatuto da Terra, em que esses contratos são exercidos aí de forma expressa, de forma tácita, né, entre aí o proprietário e o arrendatário ou o parceiro, no que neles as cláusulas rurais e a própria atividade agrícola e pecuária será então aí exercida, seja em razão do arrendamento rural, da parceria agrícola, da pecuária, da agroindustrial, né, extrativa, tal como ocorre ali disposto no Estatuto da Terra. Além disso, é importante observar também uma classificação bastante comum na doutrina em relação aos contratos agrários, em típicos ou nominados, atípicos ou inominados, né? A exemplo disso, a posse e o uso da terra através dos contratos de arrendamento ou parceria rural são formas típicas ou nominadas de pactuação prevista pelo Estatuto da Terra no exercício das atividades agrícolas, de pecuária, agroindustriais e extrativas sobre imóvel rural alheio. Já os contratos atípicos não são arregimentados legalmente como os típicos, né? Nesses termos, então, a nossa legislação civil é lícito que as partes estipulem, né, contratos atípicos, de acordo com o artigo 425 do Código Civil. No âmbito do direito agrário, isso é possível desde que respeitadas as regras gerais estabelecidas para os contratos de arrendamento e parceria, né, conforme determina lá o artigo 39 do Decreto número 59.566/66. Exemplo de um contrato basicamente atípico são os contratos de pastoreio, pasto, roça ou roçado, aviamento e dentre outros. Então, os contratos agrários são caracterizados aí pela informalidade, podendo ser celebrados de forma escrita ou verbal, podem ainda aqui ser expressos ou tácitos. No primeiro caso, indica que o consentimento pode ser exteriorizado pelas diversas formas de linguagem, ou seja, escrita ou verbal, ao passo que o segundo, no segundo caso, resulta de todos os sinais ou atos externos não destinados à manifestação de vontade, mas que a manifestam acidentalmente por ato incompatível com a vontade diversa. Importante ainda frisar aqui, eu trago para vocês aí a observação de uma jurisprudência, né, de duas jurisprudências, na verdade, do STJ, que tratam aí da não obrigatoriedade do registro dos contratos agrários para que tenham valor perante a terceiros, né? Justamente porque as normas agrárias admitem a existência de contratos verbais. Então não há obrigação de registro desse contrato, de que ele seja constituído na forma de escritura pública, para que ele tenha valor nos termos aí da nossa legislação.
Uma outra questão que nós devemos observar aqui é que, de acordo com o artigo 12 do decreto 59566/66, apresenta um conteúdo mínimo em que as partes devem aí constar dos contratos agrários escritos, né? Então, no contrato agrário escrito, parte aí desse dispositivo deve conter informações mínimas. Por exemplo, o lugar e a data da assinatura do contrato, o nome completo e endereço dos contratantes, características do arrendador ou do parceiro outorgante, característica do arrendatário ou do parceiro outorgado, objeto do contrato, né, o tipo de atividade a ser explorada neste imóvel ou dos bens, identificação e descrição do imóvel rural, prazo de duração, preço do arrendamento ou condições de partilha dos frutos, produtos ou lucros havidos com expressa menção dos modos. Formas e épocas desse pagamento ou partilha. Cláusulas obrigatórias estão ali enumeradas, né, no artigo 13 do Estatuto da Terra. O foro do contrato, assinatura dos contratantes ou de pessoas a seu rogo e de 4 testemunhas idôneas, se analfabetos ou não, puderem assinar. Então é importante observar as cláusulas mínimas, as condições mínimas para que esse contrato rural possa então aí observar. Dentre aquilo que nós falamos como cláusulas contratuais obrigatórias, temos aí o prazo mínimo de vigência do contrato, temos ainda a necessidade, a responsabilidade, né, pela duração dos contratos agrários, seja de 3 anos, de 5 anos ou até de 7 anos, a responsabilidade que os contratantes assumem aí em razão da conservação de recursos naturais, proteção social e econômica do trabalhador que estiver ali trabalhando naquele imóvel rural. Temos ainda o término do prazo, possibilidade de prorrogação e direito de preferência em hipótese de aquisição do imóvel, né? Então, ou seja, caso haja ali o intuito do proprietário em venda do imóvel, tem que ser dado o direito de preferência ao arrendatário, ao parceiro, para a compra deste imóvel em iguais condições de mercado. Alienação do imóvel rural e direito de preempção. O que significa esse direito de preempção? Significa dizer a garantia dos direitos dos arrendatários e parceiros outorgados nos contratos agrários, que é de preferência na aquisição do imóvel rural em caso de alienação. O arrendatário terá preferência em adquiri-lo em iguais condições, devendo o arrendador dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa exercitar o direito de preempção, conforme determina ali o artigo 92, parágrafo 3º do Estatuto da Terra. Modalidades de arrendamento e parceria rural. Então nós temos, por exemplo, aí algumas hipóteses. Exploração agrícola destinada à produção vegetal, exploração pecuária destinada à cria, recria, invernagem e engorda de animais, exploração agroindustrial destinada à transformação de produtos agrícolas, pecuários ou florestais, exploração extrativa destinada à extração de produtos agrícola, animal e florestal, exploração mista, que se destina a abranger mais de uma das modalidades acima citadas. Já a parceria rural, ela há uma expressa previsão das suas modalidades nos termos da lei, conforme determinado aí no artigo 5º do decreto 59566/66, das quais nós temos parceria agrícola, quando o objeto da cessão for o uso de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, com o objetivo de nele ser exercida a atividade de produção vegetal. Parceria pecuária, quando o objetivo da cessão forem animais para cria, recria, invernagem ou engorda. Parceria agroindustrial, quando o objeto da cessão for o uso de imóvel rural e parte ou partes do mesmo, de maquinários, implementos, com o objetivo de exercer uma atividade de transformação de produto agrícola, pecuário ou florestal. Temos ainda a parceria extrativa, temos ainda a parceria mista, quando não se enquadrar em nenhuma das hipóteses listadas acima.
Temos ainda o subarrendamento, ou seja, aquele que arrenda pode ter a possibilidade, pode ter a autorização de subarrendar este imóvel para outras pessoas, desde que devidamente autorizado. Cláusulas de indenização por benfeitorias, né? O arrendatário, por vezes, ele é obrigado ali a realizar algumas benfeitorias com o intuito de dar utilidade ao imóvel. Então, o arrendatário, ao termo do contrato, né, ao seu final, tem o direito à indenização a benfeitorias necessárias e úteis e será indenizado pelas benfeitorias voluptuárias, quando autorizado pelo proprietário do solo. Então, benfeitorias úteis e necessárias, ele recebe o que ele gastou, e as voluptuárias ele só recebe, que é aquelas que dão maior comodidade, se elas forem autorizadas pelo proprietário. Lembrando mais uma vez que as benfeitorias voluptuárias estão ligadas à estética do imóvel rural, né? São de mero deleite ou recreio, enquanto as benfeitorias necessárias e úteis é aquelas que garantem a utilidade do imóvel ao fim que se destina. Extinção e rescisão do contrato rural, né? Dentre essa situação, nós temos aquilo que é previsto pelos artigos 26 a 34 do Decreto 596 de 66, que diz o seguinte, né, quais são essas hipóteses aqui que nós podemos elencar. Retomado do imóvel até no prazo de 6 meses antes do vencimento do contrato, o arrendador, por via de notificação, poderá declarar sua intenção em retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou para cultivo, ou seja, é a manifestação de vontade que ele não deseja mais continuar arrendando ou dando aquele imóvel em parceria. Desistência da renovação do contrato, pelo término do prazo do contrato e de sua revogação, pela aquisição da gleba arrendada pelo arrendatário, pelo distrato ou rescisão do contrato, pela resolução ou extinção do direito do arrendador, por motivo de força maior que impossibilite a execução do contrato, por sentença judicial irrecorrível, pela perda do imóvel rural, pela desapropriação parcial total do imóvel rural, ação de despejo. O despejo será sempre concedido nos seguintes casos: término do prazo contratual ou de sua renovação, se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador, e ainda se o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado, tá? Dano causado à gleba arrendada ou às suas colheitas, provocado com dolo ou com culpa do arrendatário, e se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural, dentre outras hipóteses. Temos também a hipótese da falsa parceria, ou seja, os contratos agrários de arrendamento e parceria rural, conforme já falamos, não geram qualquer tipo de vínculo empregatício. Entretanto, no meio rural do país desenvolveu-se um tipo de contrato de trabalho rural também denominado de parceria, em desrespeito às normas agrárias, no qual o trabalhador percebe salário parte em dinheiro e parte percentual da lavoura cultivada ou do gado tratado. Então, ou seja, existem hipóteses não reguladas pela lei. E a falsa parceria seria uma delas. Ele recebe parte em salário, mais tantos por cento, por exemplo, do leite que produzir naquela propriedade. Havendo ainda a comprovação do direito dos trabalhos, sob a inteira responsabilidade do proprietário, configurando verdadeira subordinação jurídica e configuração do vínculo empregatício. Contratos atípicos. Quando nós tratamos dos contratos atípicos, né, são ou inominados, é a mesma coisa, devem ser adequadas às normas dos contratos de arrendamento e parceria rural, pois são os únicos tipificados, nominados na legislação agrária. Determina ainda que, quando o uso ou a posse temporária da terra for exercido por qualquer outra modalidade contratual, diversa dos contratos de arrendamento e parceria, serão observados pelo proprietário do imóvel as mesmas regras aplicáveis a arrendatários e parceiros. Contrato de meação do açaí. Algumas regiões do país
de forma mais específica. Existem ainda contratos mais específicos sobre temas específicos. Um exemplo que eu trago para vocês é o contrato aí da ameação do açaí. E aí fica a título de conhecimento, a título de ilustração, contratos ainda mais específicos. Cooperativismo rural, muito comum no Brasil e extremamente importante para o desenvolvimento rural no Brasil. O sistema cooperativo, assentando-se na solidariedade, na ajuda mútua e na ausência de fins especulativos, começou como forma de defesa da pessoa contra os excessos do individualismo em regimes de economia concorrencial. Através do econômico, o cooperativismo visa também corrigir o social. Então, o cooperativismo rural ele é extremamente forte no Brasil, ele é extremamente importante no Brasil e isso vem aí de encontro, isso vem de acordo com critérios a serem aí utilizados. Então, são situações, são aspectos extremamente importantes que devem ser observados sobre esse aspecto. Um outro fato que nós temos que observar é que, quando nós tratamos do cooperativismo rural, no Brasil, embora existam divergências doutrinárias quanto ao modelo cooperativo pioneiro, o fato é que as primeiras cooperativas surgiram no final do século XIX e início do século XX. Então, nós temos uma história toda de desenvolvimento da cooperativa rural e do associativismo rural, especialmente ali sobre o fortalecimento da ordem econômica, e, logicamente, o fortalecimento dos próprios produtores rurais. Nós temos 7 princípios relacionados ao cooperativismo, E esses 7 princípios dizem adesão livre e voluntária, gestão democrática, participação econômica, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação e o interesse pela comunidade. Então, esses princípios, segundo a Aliança Cooperativa Internacional, ACI, cujas bases foram fundadas pelos pioneiros do cooperativismo. Então, é extremamente importante aí compreendermos. Aspectos importantes ainda da Lei 5.764 de 1971, que trata, então, sobre o aspecto de que as cooperativas são sociedades de pessoas com forma e natureza jurídica própria, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades. Então, ela tem essa finalidade, logicamente, não lucrativa, mas que venha de forma concreta, de forma direta, trazer vantagens, benefícios e seguranças aos seus associados. A partir dessa informação, nós temos que ver que esses princípios são estabelecidos no início, logicamente, aí, por tecelões ingleses, que tratavam deste aspecto. Então, sobre aqueles 7 princípios que nós já observamos, nós temos que a adesão é voluntária, a variabilidade do capital social, a limitação do número de cotas partes do capital para cada associado, incessibilidade de cotas partes, singularidade do voto, quórum para funcionamento e deliberações, retorno das sobras líquidas, indivisibilidade dos fundos de reserva, neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social, prestação de assistência aos associados, área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operação e prestação de serviços. Além disso, o próprio artigo 6º classifica ainda as cooperativas em singulares, centrais ou federações de cooperativas, confederações de cooperativas. Então, nós temos aí, importante segmento produtivo nacional, extremamente organizado e que garante e que permeia aí aspectos positivos aos seus cooperados. Cooperativas Integrais de Reforma Agrária, chamada de CIRA.
Considerando que aquilo que a Constituição Federal trata aí sobre a política agrícola, né, nós temos então também cooperativas que tratam aí dos interesses relacionados às reformas agrárias, como bem aí determina a nossa doutrina, que diz que o fomento ao cooperativismo e associativismo nos projetos de assentamento procura unir os assentados em torno de objetivos comuns, gerando também economia de escala a nível local e regional, permitindo condições de produção e comercialização mais adequadas e favoráveis à inserção nesses mercados. Permite também diferentes formas de integração, favorecendo a gestão coordenada em funções diversas, como crédito, irrigação, máquinas, habitação, transporte, ensino, venda de serviços e dentre tantos outros aí serviços prestados. A CIRA contará sempre aí com a contribuição financeira também do poder público através do INCRA, né, em razão da implementação de projetos de reforma agrária. As CIRAs são sociedades mistas de natureza civil com finalidade de industrializar, beneficiar, preparar e padronizar a produção agropecuária. A dissolução e liquidação processam-se na forma dos artigos 63 a 78 da Lei das Cooperativas, cuja aplicação está ressalvada pelo artigo 1093 do Código Civil. E aqui eu trago para vocês as referências deste nosso tema, desta nossa aula. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, um forte abraço, fiquem com Deus, sigam nossas redes sociais e eu estou sempre aqui à disposição de vocês.